Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Pessoal, aqui em nome da Brasoftware, quero dar as boas-vindas a todos, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, eu sei que vocês já sabem, já nos seguem, mas para o nosso time de novos seguidores e novos participantes aqui da live, fica o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Aqui, pessoal, nós sempre divulgamos novas lives, até mesmo novidades, do como a Abra Software vem se posicionando no mercado, junto com os nossos fabricantes. Então, é mais uma forma de vocês acompanharem as novidades dinâmicas, né, da nossa área de tecnologia da informação com inovação. Bom, gosto também de dizer que a live está sendo gravada, vai ficar à disposição de vocês para quem não puder participar depois compartilhar com os times. Então, logo após a live, nós vamos disponibilizar o link. E qualquer dúvida ou detalhe, também usem o canal do chat para entrarem em contato com a gente, interagirem com a gente. Bom, pessoal, a gente tem feito várias ações, tanto através de lives, como participando de muitos eventos, reuniões diretas com o cliente, e dois dos principais temas que a gente pode considerar que estão sendo muito latentes este ano é a questão de inteligência artificial e também muito mais como divulgação, mas também para que a gente trate e trabalhe através de um boletim informativo trabalhando em relações, ações preventivas e a questão de segurança, crimes cibernéticos. Então, hoje, a ideia aqui é a gente poder tratar um tema de segurança ampliada e também o uso da inteligência artificial. Né? Esses dois temas juntos têm impactado muito a forma das empresas fazerem negócio. E para falar desses temas hoje, nós temos aqui a presença de dois especialistas do nosso time de Modern Work, né, que é o Nicolas Viana e o Andrew Renan. Eles já estão aqui com a gente, apostos. Vou passar aqui a palavra para vocês. Nicolas, Andrew, bem-vindos. É prazer ter vocês aqui com a gente. Passo o palco virtual para vocês. Vou acompanhar com vocês aqui, excelente evento. Qualquer detalhe ou dúvida, estou aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Valeu pela introdução, Fabi. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí para mais uma sessão de cibersegurança aqui da Brasoftware. Eu sou o Nicolas, eu faço parte aqui do time de Modern Work da Brasoftware, tá? Focado em segurança e conformidade. Basicamente, o time de Modern Work cuida aqui das frentes voltadas ao Microsoft 365, certo? Então, hoje a gente tem como tema aqui, como o Fabi bem explanou, a camada de segurança avançada aqui com a Microsoft e como a inteligência artificial vai vir para complementar tudo isso que a gente já tem hoje. Então, hoje aqui meu par está aqui, é um grande prazer aqui ter o Andrew junto comigo. Andrew, pode ficar à vontade aí, por gentileza. Opa, obrigado, Nicolas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança no modo geral, pelas trilhas da Microsoft, e um pouco que ela vem trazendo aí com a inteligência artificial, como o Nicolas pontuou. Eu atuo com 365 aí desde 2017, meados de 2016. Então, eu acompanhei bastante a evolução do produto e todas as frentes que a Microsoft implantou aí ao longo dos anos. Isso aí, Andrew. E hoje a gente tem aqui, a agenda é totalmente voltada aqui, uma agenda recheada de insights, recheadas de informação. A ideia aqui é não só olhar somente para um nível de segurança avançada, somente pensar, poxa, o Security Copilot ou como a inteligência artificial vai trazer isso para a gente. Lógico, é um dos focos da conversa também, mas antes disso a gente precisa ter uma ideia de como vem sendo as recorrências dos ataques a nível global, ter um entendimento do cenário atual em que a gente vive no mundo da tecnologia corporativa, certo? É extremamente importante a gente ter essa visão, porque com esse novo entendimento que a gente tem do cenário atual do mundo corporativo, principalmente a nível de uma tecnologia, a nível de segurança da informação, a gente tem novos desafios também. Então, quais são esses novos desafios que a gente já está vivendo nesse momento e que talvez você possa conectar algum gap que você tem aí no seu ambiente com as soluções da Microsoft, mas que a gente possa trazer aqui um entendimento de um passo a mais que a gente possa dar no nosso ambiente, entender em que momento a gente está dessa trilha de segurança, dessa jornada de segurança, para que a gente possa trazer um senso de evolução, né, pessoal, para que a gente, quando chegar esse momento da gente ter uma ferramenta como o Security Copilot no mercado, a gente ter um ambiente e
estar preparado para esse nível de solução. Então, a gente vai trazer uma visão aqui também, além dos novos desafios, então, como a gente pode nos proteger com o que a gente tem hoje, trazer uma ideia do XDR, ou a proteção estendida, pensando em detecção e resposta automatizada, como a gente consegue ter isso dentro do contexto do Microsoft, com a linha, com a família do Defender, e a gente no final ali concluir isso com insights de como o Microsoft Security Copilot vai nos fortalecer ainda mais, de acordo com as informações já divulgadas pela Microsoft, certo? Então, vamos aí, pessoal, vamos começar a sessão, fiquem à vontade e vamos nessa. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, pessoal, é o principal objetivo de Apple. Geralmente a gente sempre está falando de cibersegurança, a gente sempre está vendo aí notícias de cybercriminosos, o pessoal está sempre evoluindo no método de uma invasão, de uma ameaça, a gente vê cenários de grandes empresas que às vezes acabam entrando num contexto de uma exposição por conta de uma simples configuração que não tenha feito, por causa de uma solução ou um investimento que não foi feito no momento certo, né? Então é aquela ideia que a gente já tem, pessoal. Com o volume de ataques que a gente tem hoje, e até com informações que foram posicionadas no último Identity Summit de 2022, também no Digital Response Defense da Microsoft de 2023, a gente vê que os ataques estão cada vez mais recorrentes. Então a gente tem que ter a ideia de que, pessoal, ou a gente já sofreu com um ataque, a gente já teve um ambiente invadido, ou a gente passando por um ataque e não tem essa visão porque eu não tenho uma solução, eu não consigo bater de frente com a tecnologia que esse invasor está utilizando por falta de recurso, ou eu ainda vou ser atacado. Então a gente precisa estar preparado para esse momento, certo? Sim, então, sim. Porque é bem complexo para o lado das empresas, porque o atacante ele precisa achar um gap somente na sua rede para conseguir invadir, enquanto a gente daqui do nosso lado, a gente tem que estar preocupado em todas as frentes, né, em que isso pode ocasionar uma brecha de segurança. Então, para o atacante, uma ação só, onde ele vai conseguir escalar um privilégio ou algo do tipo, enquanto a gente tem que olhar para a rede como um todo, todo o ecossistema que a gente tem dentro do nosso ambiente. Exatamente, Andrew. E a gente pode ver que a recorrência desses ataques sendo cada vez mais... A gente vê que o número aqui, 921 ataques de senhas por segundo, pessoal. Hoje é muito fácil para qualquer pessoa, esse invasor, esse agente mal intencionado, que para executar uma ação direcionada, como o Andrew mencionou, ele pode comprar um kit de ferramenta voltada para esse ataque dentro de uma dark web por um preço acessível e aplicar uma campanha de ataque para uma organização, seja, a gente sabe que tem a questão geopolítica, que tem questões de empresas concorrentes, a gente sabe que tem diversos contextos, pessoal. No mundo real, a gente sabe que a gente pode sofrer ataque por inúmeros motivos. O próprio agente mal intencionado está buscando um resgate ou algo do tipo. Então, pessoal, 921 ataques de senhas por segundo foi o número divulgado em 2022. E a gente sabe que esse modelo ele vem evoluindo cada vez mais. Então, é como eu falei, ou a gente já sofreu esse ataque, ou a gente vai estar sofrendo e não percebeu ainda, ou a gente vai sofrer. Exatamente. Então, a gente precisa estar preparado. A gente dizia quando a gente fosse, se a gente fosse atacado. Hoje em dia é quando a gente for atacado, né? Porque estão evoluindo muito rápido em questões de, principalmente também inteligência artificial, em como conseguir realizar um ataque, vendas de ferramentas que fazem isso na Dark Web, como você mencionou. Então, hoje está bem mais complexo do que era 10, 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Sim, né? sim. Acho que até num tempo mais recente, né, Andrew? Porque a gente vê o contexto de evolução do que a gente tem de recurso pro lado de soluções de segurança, mas, pessoal, o agente mal intencionado ali, ele também está buscando novas soluções, ele está buscando novos métodos de acordo com que vai evoluindo o lado da segurança da informação, o agente mal intencionado vai conseguir evoluir em cima dessas tecnologias também. E baseado nesses ataques, a gente pode ver que em pouco mais de uma hora é o tempo médio que o invasor precisa para chegar nos dados sensíveis da organização, que de fato é o elo ali mais sensível da organização. Então, caso um usuário caia num ataque de phishing, que hoje é uma das técnicas mais exploradas no mundo inteiro, né? Então,
Será que seu colaborador hoje ele tem uma noção de conseguir identificar uma possível mensagem falsa dentro da organização, com conteúdo malicioso, que ele recebe através dos portais de colaboração? Você tem um controle em cima desse conteúdo que é recebido pelos seus colaboradores? Você tem uma campanha de entendimento de maturidade dos seus colaboradores em relação a esses métodos que são mais utilizados e criar uma conscientização em cima disso? Hoje, tudo isso a gente consegue entregar através das soluções da Microsoft e é o que a gente vai abordar também durante a nossa conversa. Um outro ponto aqui, em uma média de 1 hora e 40 minutos é o tempo que o invasor precisa para fazer um movimento lateralizado dentro do seu ambiente. Então, a partir do momento que ele tem uma credencial, mesmo que não tenha um privilégio elevado dentro da organização, mas ele tem acesso a essa credencial, ele não precisa de muito tempo para chegar até uma credencial que tenha algum tipo de privilégio, que tenha poder ali para de fato realizar um estrago dentro do ambiente. Uma outra informação que eu acho extremamente importante aqui, que é um cenário que é considerado simples, mas que é importante a gente mencionar, é que 80 a 90% de incidentes que foram bem sucedidos, pensando em um ransomware, por exemplo, que é uma das técnicas mais utilizadas no mundo global, no 80 a 90% desses ataques bem-sucedidos se originam a partir de dispositivos não gerenciados. Então, é mais um gap que a gente consegue entregar com as soluções da Microsoft e a gente vai falar um pouco disso durante a conversa. Por isso que a introdução de honeypots e honey accounts tem sido um grande investimento, para justamente quando você identificar que alguma conta que você espera que seja invadida foi comprometida, você já consegue abrir uma investigação mais a fundo e tentar identificar de onde que veio isso, né? Perfeito, Andrew. E aí a gente começar a usar a inteligência da tecnologia, soluções robustas que hoje já pode ser entregue com a Microsoft para nos apoiar diante dessa análise, que é basicamente a gente ter recurso para bater de frente, para estar preparado. Por quê? Mais uma vez, pessoal, sei que é repetitivo, mas é porque é algo que acontece muito. O ataque ele vai acontecer, como a gente falou. Tem aquelas 3 hipóteses. O ataque ele vai acontecer. A única diferença é que tem organizações que estão preparadas para receber esse ataque, e tem organizações que não estão preparadas. O agente mal intencionado ele vai ter sucesso em cima da organização que não está preparada para receber esse ataque. E a gente vai ver aqui durante a nossa conversa que às vezes eu não preciso ter lógico, é tudo um plano de evolução, mas cara, se eu não tenho nenhum MFA no meu ambiente, não adianta eu estar pensando no Security Copilot, pessoal, sendo realista. Só a senha hoje já não faz garantia de nada, né? O MFA é pelo menos o pré-requisito hoje em dia para você começar a pensar em falar em segurança. Exatamente, a segurança de fundação, o fundamental que a gente tem ali dentro de qualquer ambiente, tá? Mas trazendo aqui alguns dos ataques aqui baseado em um estudo que a Marsh fez junto com a Microsoft, principalmente ali no período de pandemia, tá? São informações que são relevantes porque a gente consegue entender quais nesses últimos anos foram as técnicas que mais aumentaram nos ataques ali nesses últimos anos. Então, a gente pode ver que a engenharia social, pessoal, é uma técnica que vem sendo extremamente utilizada nesse período. Então, às vezes a gente está olhando diretamente para soluções, lógico, é extremamente importante a gente olhar para soluções avançadas, soluções que utilizam machine learning, que utilizam a inteligência artificial, mas a gente também precisa pensar ali no colaborador, que é quem está ali na linha de frente e que é um dos pontos em que os agentes mal intencionados estão mais focando, porque entende como um elo fraco dessa estrutura. Então, poxa, eu tenho uma organização que tem uma solução perímetro robusto, tem soluções de XDR, traz o conceito de XDR para dentro do ambiente através de soluções avançadas, utiliza ali o CIEM, o SOAR, mas o colaborador ele clicou num link malicioso e disponibilizou a credencial dele. Puxa, lógico, se a gente tem soluções que conseguem identificar esse tipo de padrão, ótimo. Mas, poxa, se eu só estou olhando, eu não consegui nem olhar para o MFA ainda, imagina o estrago que esse cara vai ter, o poder que ele vai ter dentro do nosso ambiente. Então, a gente, além de pensar em soluções de EDR, além de pensar em soluções de identidade, além de pensar em soluções para a nossa infraestrutura, é importante a gente ter os nossos colaboradores altamente conscientizados, ter um programa de conscientização, ter um programa de entendimento de maturidade dessas pessoas para que a gente possa aplicar um nível de conscientização
personalizado para o ambiente, direcionado para o gap que eu tenho diante dos meus colaboradores. E é algo também que a Microsoft consegue oferecer aí dentro da linha do Defender. Porque segurança é feita por pessoas, processos e políticas, né? A tecnologia vai vir para apoiar você a realizar as tomadas de decisões corretas nos momentos corretos. Então, não adianta ter as melhores ferramentas de segurança também e não definir uma linha de base de segurança básica e implementar de fato essas ferramentas e monitorar, né? Entender o que elas estão fazendo e ter um ciclo de PDCA. Isso aí, André. Às vezes você ter o fundamental bem estruturado, às vezes tem uma eficácia maior do que você ter um monte de solução que não está seguindo as melhores práticas, que não tem uma padronização, que às vezes tem, pensando um cenário não Microsoft, mas ter um gap ali entre conectores, entre consoles diferentes, tudo isso gera um tempo, e o tempo é o nosso maior aliado. Então, quanto mais rápido a gente tem uma resposta, um entendimento de um incidente, de uma vulnerabilidade, mais rápido a gente vai conseguir tomar uma ação em cima desse cenário. Então, é extremamente importante a gente ter a linha de fundação, o fundamento ali, o fundamental, né, ali bem estruturado, para quando a gente for evoluir para uma solução que traz um conceito de XDR, que traz um conceito a mais de Zero Trust, que são conceitos de segurança avançada, que são extremamente utilizados hoje no conceito moderno em que a gente vive, e é de fato o que vai permitir que a gente consiga ampliar a proteção do nosso ambiente, certo? Com certeza, exato. Você tem que definir sua política e traduzir as políticas na ferramenta, não vice-versa, né? Porque, de fato, você vai ter que definir alguma coisa e, em cima disso, verificar quais as ferramentas que você vai ter que utilizar para chegar naquele nível de conformidade no seu ambiente, naquele nível de segurança. Isso aí, Andrew. É bem diferente do mundo antigo, né, que a gente tinha, onde a gente podia simplesmente colocar um firewall e falar que tudo que estava dentro do nosso ambiente estava protegido. Hoje nossos dados estão transitando aí com parceiros, com os clientes, então o nosso nível de exposição hoje está muito maior do que era antigamente, ainda mais com as chegadas de vários aplicativos SaaS, e esses dados estão transacionando em todos os lugares. É isso aí, você falou exatamente aqui o que faz total sentido. A gente já não trabalha mais naquele modelo tradicional. Então, a forma que a gente tem que tratar, as soluções que a gente tem que trabalhar dentro do nosso ambiente, elas também mudaram, elas também evoluíram. Então, antes eu tinha tudo ali dentro do meu perímetro de rede, o colaborador estava dentro desse perímetro, as máquinas estavam dentro desse perímetro, Eles faziam trabalhavam só naquele perímetro, né? Exatamente, não tinha essa lugar. Essa necessidade de mobilidade que a gente tem hoje, diferentes dispositivos. Então, hoje a gente tem diversos tipos de colaboradores, parceiros, clientes acessando o nosso ambiente. A gente tem diversos dispositivos, tablets, smartphones, smartwatches, notebooks, e a gente ainda tem aquele contexto dentro desse cenário de dispositivo que tem dispositivo que é gerenciado pela organização e tem outros dispositivos que não. A gente tem o cenário do home office ou modelo híbrido, onde a gente tem colaboradores acessando nossos aplicativos de qualquer lugar. E esse cenário aqui, com certeza, com esses diferentes contextos que a gente tem hoje dentro de um cenário atual, um dos principais fatores que vai nos apoiar a estender esse perímetro que a gente tem dentro de uma estrutura de rede vai ser a nossa identidade, porque vai ser a principal porta de acesso para dentro dos nossos aplicativos, informações, e hoje a Microsoft com o Entra ID a gente consegue posicionar isso muito bem, aplicando conceitos de Zero Trust através do acesso condicional, trazendo outras condições de acesso, não só pensando no MFA ou na senha desse colaborador, mas pensando num dispositivo conhecido, a proteção em tempo real em cima desse dispositivo, são todos pontos que a gente vai abordar aqui durante a nossa conversa. E como eu falei, com esse novo modelo que a gente tem, esse novo ambiente moderno, né, vem até do nome Modern Work da nossa área aqui, porque basicamente a gente aplicar soluções para trazer um local de trabalho moderno e seguro através das soluções Microsoft. Então, esses novos desafios que surgem, pessoal, seja por essa necessidade, né, dessa alta mobilidade que a gente tem num contexto atual, vai partir desde uma atualização de dispositivo e aplicativo, que a gente sabe que é um requisito mínimo que a gente precisa atender. Então, manter os dispositivos e aplicativos atualizados, um gerenciamento remoto
desses dispositivos. Então, políticas de configuração, políticas de baseline, conforme mencionado pelo Andrew, políticas de conformidade, eu ter um inventário desses dispositivos ou aplicativos que são utilizados dentro da minha organização. Então, hoje, com o Microsoft Intune, a gente pode ter toda essa camada de gerenciamento de aplicativos e dispositivos móveis sendo realizado através da nuvem, pessoal. É o grande ganho que a gente tem, diferente de um modelo tradicional que a gente dependeria de uma rede local, de uma VPN. O Intune ele consegue aplicar configurações infraestrutura, exatamente através da nuvem. A gente também tem outros desafios, pensando a nível da identidade ali. Então, camada de privilégios elevados, garantir que quem está acessando o ambiente é realmente o dono daquela credencial, garantir que essa credencial esteja protegida, pensando numa análise de risco em tempo real. Pessoal, garantir que realmente quem está acessando com aquela credencial é o dono daquela credencial. Então, baseado em localidade. Então, exatamente. Vários pontos onde você pode incluir hoje para provisionar uma entrada para o usuário, e não só mais o usuário e senha. Exato. E como a identidade ela passa a ser a porta de entrada, a extensão do meu perímetro de uma rede tradicional, pensando no modelo tradicional, então é importante que a gente consiga aplicar essas condições de análise dentro de uma autenticação, dentro de um risco de autenticação, um risco da própria credencial daquele usuário. E tudo isso hoje a gente consegue validar esse tipo de contexto, né? Trabalhar em cima de uma análise contextual e adequar um processo de autenticação ou um processo de adequação, de remediação de uma possível ameaça através do Microsoft Entra ID, que é o nosso antigo Azure AD. Basicamente, a estrutura da solução é a mesma, só houve uma troca no nome recente, certo? E um outro ponto que é extremamente importante, que, como eu falei, acaba sendo o elo mais sensível da nossa organização, que é que são as informações. Então, a gente conseguir tem o desafio de proteger essas informações que saem do ambiente, garantir a criptografia dessas informações e garantir que somente quem realmente tem o direito de acessar tal arquivo consiga realizar esse acesso de forma segura. Um ponto aqui importante, pessoal, a Microsoft, ela pensa na proteção, ela pensa em abordar a camada de segurança ali de ponta a ponta, mas ela pensa muito também na experiência que o usuário final vai ter no momento que ele estiver acessando uma informação, no momento que ele precisar compartilhar uma informação. Então, todos esses recursos aqui que a gente está abordando diante desses desafios são recursos que têm interoperabilidade nativa. A linha do Defender também, que a gente vai abordar um pouco durante a nossa conversa, pessoal, são recursos que foram criados para ter interoperabilidade. Então, eles são conectados, eles fazem parte de um único ecossistema, sem que você tenha dependência ali de um conector, sem que a ferramenta ela é desenvolvida para ter interoperabilidade. Então, aqui a gente falou um pouco do Microsoft Intune, a gente falou um pouco do Microsoft Entra ID. Nessa linha de dados, a gente tem a plataforma do Microsoft Purview, certo? Então, classificação de informações, eu proteger essas informações que saem do meu ambiente, que é compartilhado com clientes, com parceiros, tudo isso a gente consegue atender através da linha da Microsoft. Então, a gente pode ver que a Microsoft hoje, ela entende esses desafios, certo? E nos traz soluções de segurança muito bem posicionadas em diversos índices globais, como Forrester, Gartner, para que a gente possa atender esses desafios de forma integrada e com soluções que já trabalham nesse modelo moderno, certo? Perfeito. Então, aqui a gente trouxe alguns insights. Então, que a gente pode considerar aqui dentro de qualquer ambiente organizacional, como eu falei, a gente ia abordar alguns pontos mais simples, em tentar trazer um contexto mais avançado para antes de entrar de fato no core aqui da apresentação, certo, pessoal? Então, aqui é uma ideia de como a gente pode nos proteger contra 99% dos ataques. Aqui são informações disponibilizadas também pelo Digital Defense Report de 2023. Então, se vocês procurarem, eu posso até validar aqui com o pessoal para deixar compartilhado esse link com vocês, que é basicamente um reporte que a Microsoft tem anualmente de esse ano a Microsoft está tendo uma média de 65 trilhões de sinais sendo analisados por dia pela infraestrutura da Microsoft, pessoal. Então imagina tudo isso de informação trabalhando a um nível onde eu
possa ter as soluções da Microsoft sempre atualizadas diante de ameaças emergentes, diante de um contexto de uma análise, diante de uma sofisticação da ferramenta que já é oferecida. Então, a gente tem números como esses aí dentro desse Digital Defense Report, e a gente tem essa tela aqui também que traz alguns insights do que a gente pode fazer para garantir aí nos proteger contra 99% dos ataques, que basicamente, pessoal, é a linha de fundamentos que a gente mencionou desde o início, tá? Então, lógico, aqui se a gente pensar ali no contexto de XDR, que é o quinto item, a gente já está falando de uma solução mais avançada, mas primeiro ponto aqui que vem sendo mencionado, pessoal, toda vez que a gente for falar com vocês, toda vez que a gente for falar de qualquer agenda que for relacionada à solução de segurança, a gente vai falar do MFA. E até antes de entrar no contexto aqui do MFA, por que é importante a gente pensar nessas 5 linhas aqui de uma forma generalista? Lógico, a gente sabe que vai muito além de só isso aqui, mas é o que é importante. A gente pode ver que o mercado está totalmente direcionado, está extasiado com esses novos anúncios que a gente tem de ferramentas de inteligência artificial que vem sendo publicadas, certo? Inclusive com a chegada do 365 Copilot, que já vem trazendo resultados aí dentro de um cenário geral, com a expectativa que a gente tem do Copilot de segurança, né, o Security Copilot, mas muitas vezes a gente esquece que a gente tem que estar olhando para a camada fundamental de segurança desde já, e até como possíveis requisitos que a gente possa ter em relação ao uso de uma ferramenta como o Security Copilot. Então, o que a gente precisa ter a ideia é que o Security Copilot ele não vai vir aqui para substituir todo esse grupo de soluções, ele vai vir para complementar, ele para facilitar um gerenciamento, para nos apoiar, para vir como um copiloto de uma infraestrutura que a gente tem aqui. Então, é importante a gente pensar no básico também, no intermediário, no avançado, para quando a gente for posicionar esse tipo de solução dentro do nosso ambiente, a gente já está preparado. Então, como eu falei, o Security Copilot ele vai vir como um grande aliado para a nossa estrutura fundamental aqui que a gente tem dentro desses 5 itens. Então, o primeiro item aqui que a gente sempre vai falar é o MFA, pessoal. O MFA é tão requisito mínimo hoje quanto uma senha. Você não ter o MFA é a mesma coisa de você ter uma credencial sem uma senha. É isso. Hoje é uma técnica, o MFA ele já vem sendo extremamente explorado pelos agentes mal intencionados. O próprio MFA já vem evoluindo, seja com um código para aquela sessão específica que a gente tem que identificar ali na hora. Ao invés de eu dar um sim ou não no meu aplicativo do Authenticator, eu vou lá e eu coloco o número daquela sessão para garantir que eu não esteja aprovando uma sessão de um agente mal intencionado. Então a gente pode ver que até o simples já está evoluindo. Então, se você hoje não utiliza o MFA minimamente para os seus administradores do ambiente ou contas que têm algum tipo de privilégio dentro do seu ambiente, é algo que vocês precisam estar olhando com prioridade 0, porque é o que vem sendo explorado pelos agentes mal intencionados e é o que acaba causando grandes estragos dentro de organizações por conta de uma configuração simples. Exatamente, Nicolas. E também é importante informar que, além do MFA, olhando para a camada geral que você pode utilizar tanto ligação quanto mensagem, é importante salientar que você utilize o aplicativo cada vez mais, porque o seu número alguém pode burlar, alguém pode tentar fazer uma cópia, alguma fraude com o seu número, e se ele conseguir a sua senha e o seu número e o seu MFA tiver para enviar mensagem, aí também não vai adiantar muito, porque eles vão conseguir burlar esse método de entrada também. Então, utilizar o aplicativo Authenticator da Microsoft hoje é o método mais seguro para utilizar o MFA. Então, isso é um insight importante para, caso existam já empresas aí que já utilizam o MFA, mas com a opção do número, então começar a avaliar a utilização do aplicativo ao invés do número ou ligação. E, como você disse também, a parte do Security Copilot vinha aí como um copiloto mesmo, e não como uma ferramenta que vai resolver todos os seus problemas, porque hoje com grandes ferramentas que estão entrando aí na parte de segurança, está ficando cada vez mais complexo você analisar todas elas, correlacionar os dados entre todas elas e tentar trazer um insight para identificar onde que foi a causa raiz, e identificar o possível ofensor. Então, o Security Copilot vai vir justamente aí para apoiar você a identificar e correlacionar essas informações
e para apoiar você a ter uma tomada de decisão mais rápida. Ele justamente esse é o ponto focal, para que você seja cada vez mais produtivo e não perca muito tempo em trabalhos braçais, em trabalhos aí onde você demoraria 2, 3 horas analisando um único incidente. Exato, Andrew. Até mais, às vezes, né? Dependendo do Até incidente. mais às vezes, né? Então, é exatamente isso que o Andrew falou, pessoal. Mais uma vez, trazendo aquele insight. O Security Copilot vai ser uma ferramenta fantástica quando for publicada de uma maneira geral para todas, para que esteja disponível a comercialização, mas um simples MFA, a gente precisa estar olhando para isso se hoje não está aplicado dentro do ambiente. Não tem uma desculpa para a gente não utilizar o MFA, porque o MFA ele já vem no modelo free do Entra ID, que basicamente, lógico, eu não vou conseguir trabalhar com acesso condicional, eu não vou conseguir trabalhar com um MFA a nível de uma política, mas o modelo que eu tenho licenciamento do Office 365, por exemplo, que não entra a camada de segurança, a Microsoft ela já permite que você utilize o MFA através dos padrões de segurança, então Security Defaults. Lógico, tem uma limitação de gerenciamento, mas você já pode entregar isso para dentro do seu ambiente. E aí, como segundo item aqui, a gente tem aplicar os principais, ou melhor, os princípios de Zero Trust, né? Então, o Zero Trust hoje é um dos conceitos de segurança mais conhecido aqui de uma maneira global, que é a gente aplicar um modelo de confiança zero, a gente assumir uma vulnerabilidade ou uma brecha dentro do nosso ambiente e garantir que eu tenha uma validação ou tenha um senso de análise em cima de um acesso, em cima de fato, entender que aquela vulnerabilidade existe e eu preciso mapear essa vulnerabilidade para garantir que ela não seja explorada. Então, além disso, aplicar o método também de confiança mínima, né? Então, se você tem um administrador, você não precisa necessariamente colocar todas as features de segurança para ele, de administração, habilite as permissões somente no que ele realmente vai trabalhar, diminua cada vez mais o escopo para o que o colaborador vai atuar, para que ele não tenha mais privilégio do que ele precisa ter, e caso ocorra alguma eventualidade, ele não impacte ainda mais o ambiente que se ele tivesse uma permissão mínima, não iria acontecer. E aqui às vezes o pessoal deve falar, poxa, mas beleza, eu entendo do conceito de Zero Trust, mas como que eu aplico isso dentro do meu ambiente? Pessoal, hoje, dentro do cenário do Microsoft 365, a gente consegue trabalhar em cima do acesso condicional, então uma análise contextual em cima da porta de entrada, da autenticação daquele colaborador dentro do meu ambiente. Então você conseguir identificar se a origem dessa autenticação está sendo feita através de um dispositivo conhecido, você entender um padrão de uma uso rede daquele. Conhecida. Exatamente, de uma rede conhecida, de uma localidade conhecida. De um dispositivo em conformidade. Exatamente. Até uma análise de padrão de uso desse colaborador. Poxa, se a gente pensar num cenário mais avançado, a ferramenta ela consegue definir um padrão de uso de aplicativos, dispositivos familiares, redes familiares, horários. Países. Exatamente. E você determinar tudo isso como uma condição de acesso. Então, poxa, dentro da minha organização, eu só tenho dispositivos que são da organização. Um recurso, ou melhor, um aplicativo ou outro, ou um dispositivo ou outro é acessado através de um smartphone, mas o que de fato tem as minhas informações sensíveis dentro do meu ambiente é acessado somente pelos meus dispositivos. Então, esses dispositivos, eles podem ser gerenciados pelo Intune. Eu posso criar como uma condição de acesso, além da própria credencial do usuário, além do próprio MFA, eu posso definir que esse acesso só pode ser feito através de um dispositivo conhecido pelo Intune, ou conhecido pelo Entra ID. Ou eu posso determinar que, se esse dispositivo for um dispositivo conhecido pelo Intune, ele está atendendo aos meus requisitos de conformidade, que eu posso ter essa validação diretamente pelo Intune. Então, tem uma proteção em tempo real rodando nesse dispositivo, porque se esse é um dispositivo conhecido, todos os meus dispositivos precisam ter uma proteção em tempo real para eu garantir uma segurança dentro do meu ambiente, por que eu vou permitir que um acesso seja realizado a partir de um dispositivo desconhecido ou a partir de um dispositivo que não esteja com a proteção em tempo real em dia? Que é um requisito, é o seu baseline que você configura ali dentro do Intune. Então, você consegue aplicar
outras condições de acesso através da política de acesso condicional no momento em que esse colaborador está realizando um acesso. Ou você fala, poxa, Nicolas, você falou ali da experiência do usuário, mas toda vez que esse colaborador vai acessar um aplicativo, às vezes não é um aplicativo crítico, mas ele tem que colocar o MFA, ele tem que abrir o celular dele, o smartphone, tem que ir lá dar a autorização na sessão dele. Pessoal, pensa que você coloca como uma condição de acesso o range de IP da sua rede, você coloca o dispositivo conhecido e a proteção em tempo real em dia. Você define que, se o colaborador estiver partindo de uma sessão, acessando um aplicativo, Microsoft ou não Microsoft, e ele esteja atendendo esses 3 requisitos, poxa, ele já está dentro de um dispositivo conhecido, está dentro da minha rede e a proteção em tempo real está em dia. Não vou solicitar o MFA nessa sessão porque eu já garanti outros fatores de autenticação dentro dessa sessão desse usuário. É possível realizar isso. Você pode, vamos supor que esses 3 pontos não sejam atendidos, você bloquear aquele acesso daquele usuário para garantir uma proteção, lógico, mas vamos supor que um desses pontos não tenha sido atendido, por exemplo, é um dispositivo que ele não é gerenciado pela organização, por exemplo, então eu coloco o MFA para compensar esse risco baixo que foi apresentado durante essa análise de condição de acesso. Então, o acesso condicional, ele vem justamente para fazer uma análise do contexto daquela autenticação para garantir ainda mais fatores de autenticação dentro dessa sessão de acesso. E você pode também limitar, dependendo, se for necessário, o que o colaborador vai fazer dependendo dos níveis de segurança que foram utilizados na autenticação. Então, por exemplo, se você também tem, se você vai permitir que o colaborador acesse as informações da empresa, não somente de um dispositivo gerenciado por ela, ele vai poder utilizar um dispositivo pessoal, você pode limitar que ele não faça download de arquivos no file server, no SharePoint, você pode limitar ainda mais o que ele vai poder fazer se ele não preencher todas as linhas de segurança que você definiu no seu acesso condicional. Então, você consegue ir trabalhando não só para bloquear totalmente, mas ir liberando aos poucos e vendo o que é um risco para você, conforme o que ele foi utilizado no método de autenticação dele. Perfeito, Andrew. É aquela questão ali de você, lógico, conectando outras soluções de segurança além do acesso condicional, pensando ainda no cenário Microsoft, tá? Mas você conseguir ter um controle da sessão. Então, poxa, ele teve um gap ali na linha de dispositivo, eu quero entregar o acesso, mas eu não quero que ele faça download de informações sensíveis. Se você conectar o CASB da Microsoft dentro desse modelo que o acesso condicional utiliza, você consegue entregar um acesso de forma limitada. Se você tem a camada de proteção de identidade avançada dentro do seu ambiente, fazendo uma análise de uma credencial comprometida ou de um contexto de uma senha vazada, você já tomar uma ação de reset de senha utilizando outros fatores de autenticação que só o dono daquela credencial vai conseguir atender. Ou até mesmo bloquear um acesso caso seja identificado um nível alto de risco, tá? Então, basicamente aqui, trazendo um contexto de um acesso condicional aqui, olhando para análise de risco, tá, pessoal? Então, pensa que você tem a ferramenta ali mapeando toda a sessão de todos os usuários que têm o licenciamento dentro do seu ambiente. Então, esse usuário, ele só costuma acessar aqui o usuário Maria, né? Ele costuma utilizar somente no horário comercial, ele sempre está acessando através dos mesmos dispositivos, os mesmos aplicativos, dentro da mesma rede, dentro de um único país. Lógico, aqui eu peguei um caso extremo, mas pensa que nesse cenário aqui, a ferramenta ela identificaria essa sessão totalmente fora do padrão do que a Maria utiliza nos outros dias. Então, ela está dentro de um dispositivo desconhecido, um aplicativo desconhecido, o aplicativo até que é o padrão aqui, mas de uma rede desconhecida e um país que eu não tenho colaborador dentro desse país. Poxa, ele acessou com a credencial porque essa credencial foi vazada. A ferramenta automaticamente vai bloquear esse acesso, vai gerar um alerta, porque ela entende que a gente tem um risco alto em cima dessa sessão desse usuário, certo? Então, basicamente... E é bem legal também porque ele consegue identificar se caso a senha do colaborador foi exposta, porque ele fica analisando dark web, tentando identificar se houve vazamento de credenciais, e se ele conseguir identificar que a credencial do seu usuário foi encontrada na dark web por venda ou algo do tipo, no próximo login dele ele já pode pedir um reset de senha, para que isso seja corrigido e não tenha
problemas futuros em relação à credencial desse colaborador. Então, é um recurso bem bacana que, além de te proteger com políticas de risco de usuário, ele ainda valida e verifica ambientes da Dark Web a busca se a credencial dos seus colaboradores foi exposta. Perfeito, Andrew. Aí aqui aplicando princípios de conceito de Zero Trust, lógico, o Entra ID com o Intune, com essas ferramentas trabalhando em conjunto, a gente consegue aplicar outros pontos que a gente consegue atender pensando nesse conceito de Zero Trust, tá? A gente precisaria de uma sessão só falando aqui dessa ferramenta, mas acho que esse insight aqui já foi trago. Se tiver qualquer ponto, a gente também está à disposição para falar em um outro momento, tá? Mas dando continuidade aqui na apresentação, manter os ativos e aplicativos atualizados. Então, hoje o Intune, o Microsoft Intune, ele permite que a gente consiga trabalhar em cima tanto de deploy, de atualização de aplicativos, quanto eu trabalhar em cima da atualização do sistema operacional, por exemplo, do Windows, tá? Então, o que a gente tinha ali no modelo de um WSUS, pensando em atualização do sistema operacional Windows, eu consegui aplicar através da nuvem, através da internet, sem depender de um repositório local e que eu garanta que esse dispositivo esteja 100% atualizado. E mais uma vez, pensando no conceito de Zero Trust aqui, eu posso determinar como uma condição de acesso para que um dispositivo esteja em conformidade no meu ambiente, ele estar atualizado ou não. Então eu tenho a validação do que eu entendo como saudável no meu ambiente, eu já consigo aplicar uma correção através da própria ferramenta. Então, o Intune é uma ferramenta poderosa que também consegue olhar para a linha de aplicativos, tá? Camada de proteção de dados, a gente tem o Microsoft Purview, então toda a camada de DLP, endpoint DLP, eu entender como as informações saem do meu ambiente, quem acessa as minhas informações, criptografia dessas informações e garantir que somente quem realmente tem o acesso, tenha que ter o acesso àquela informação, tenha de forma segura, e quem não tem o acesso não consiga usar ali, pensando em um contexto de uma identidade que tem acesso, pensando em modelos de rotulagem de arquivos, eu defini um arquivo interno, um arquivo público, um arquivo confidencial. Tudo isso a gente consegue entregar com o Microsoft Purview. E conseguir criptografar o arquivo tanto em repouso quanto viajando por um cliente, por um parceiro. Então é bem interessante você conseguir ter essa proteção de ponta a ponta, independente aonde o arquivo estiver. E se o arquivo for vazado também, você ter essa proteção de criptografia dentro dele, onde as suas informações não serão vazadas, mesmo se você tiver perdido o arquivo, perdido o dispositivo ou algo do tipo. Perfeito. E aqui, pensando agora numa evolução, aqui pensando já numa segurança ainda mais avançada dentro desse contexto, então, poxa, a gente passar a usar o modelo de XDR dentro do nosso ambiente. Então, um modelo de detecção estendida e resposta automatizada, não só pensando em um pilar, como a gente tem no EDR ali trabalhando a nível do endpoint, mas olhando para pilares como identidade, olhando para pilares como aplicativos em nuvem, a nível de colaboração. Hoje o Office tem uma linha do Defender somente para o Office. A gente vai trazer um pouco de detalhe em relação a essas ferramentas, mas basicamente aqui é a gente usar as soluções Microsoft, eu usar diversos pilares aqui, como eu falei, identidade, dispositivo, colaboração, dados, aplicativos em nuvem, e eu trazer parte da minha infraestrutura que o Defender também consegue entregar, tá? A família do Defender, ela trabalha desde um contexto do colaborador, pensando na família do 365 Defender, mas a gente também tem o Defender for Cloud, que trabalha na camada de Defender for Network, Defender for Server, Defender for Containers, banco de dados. Defender for IoT também, IoT, se você tiver dispositivos exatamente. IoT. E aqui o legal da Microsoft são ferramentas que foram desenvolvidas para ter interoperabilidade, pessoal. Isso, a ferramenta já foi desenvolvida pensando nessa correlação de informações, nessa troca de informações para garantir ainda mais um ambiente protegido, né? Então aqui falando um pouco do 365 Defender, a gente tem uma linha do Defender, como eu falei, para camada de identidade. Pensando em identidade local, pensando nos domain controllers, a gente tem o Defender for Identity, tá? E pensando numa camada de uma análise mais avançada a nível da nuvem, a gente tem o Identity Protection. Então a gente consegue blindar essas duas camadas
E quando a gente tem esse ambiente trabalhando de forma híbrida, de forma sincronizada, através do Entra ID Connect, a gente consegue garantir a proteção nas duas pontas, certo? A gente Ele tem vai o Defender. conseguir identificar tentativas de pass the ticket, pass the hash, então qualquer coisa que ele tentar identificar tanto no seu ambiente on-premises quanto no seu ambiente nuvem, de uma possível roubo de credencial, ele vai identificar e vai notificar você para você conseguir tomar as devidas necessidades para correção desse incidente. Exatamente. E aí, pensando na linha de dispositivos, a gente tem essa camada também que olha para a linha de gestão de vulnerabilidades. Então, poxa, quais são os padrões que a gente tem de uma maneira global? Como que um atacante pode entrar na minha rede? Quais que são a superfície de ataque que ele tem para que a gente consiga aplicar uma correção olhando para todos os gaps, os possíveis gaps que a gente teria, tanto na parte do dispositivo, quanto na parte de navegação, quanto na parte de aplicativos que os meus colaboradores estão utilizando. Então, você vai poder olhar para Configuração toda do essa sistema gama. operacional ali, ele consegue olhar para todas essas camadas aí, pensando em vulnerabilidades. Desculpa até, mas só foi para complementar aqui, Andrew. Perfeito. Desculpa. Mas aí, pensando nessa linha de identidade de dispositivos, eu consigo ter um olhar para a camada de aplicativos em nuvem também. Então, hoje a Microsoft ela tem uma linha de CASB, ainda pensando na família do 365 Defender. Então, quais são os aplicativos que estão sendo utilizados dentro do meu ambiente? São aplicativos que são padronizados ao uso do meu colaborador, pensando em Shadow IT, pensando em determinar quais aplicativos são autorizados ou não dentro do meu ambiente. A ferramenta ela traz uma visão de qual o nível de segurança que esse aplicativo tem, baseado em certificados, como certificados de segurança, como a própria ISO 27001, protocolos que são utilizados por esses aplicativos. Então, tudo isso é determinado para te posicionar qual é o nível de maturidade em relação à segurança desses aplicativos. Consegui encontrar também Shadow IT pela parte do CASB, para identificar talvez o que você nem sabia que seus colaboradores estavam utilizando, e aí, em cima disso, trazer sanções a esses determinados aplicativos e bloquear eles de vez na sua rede, justamente para tentar identificar coisas que os seus colaboradores não deveriam estar utilizando. E aí a gente já fechou aqui identidade, dispositivos, aplicativos, e a gente tem um quarto item aqui que entra a camada de colaboração e e-mail, tá, pessoal? Então, hoje a gente tem uma linha do Defender for Office que não só consegue entender a análise comportamental daquela conta. Então, poxa, o meu colaborador ele está tendo alguma ação de disparar diversas mensagens, um contexto de spam interno, a ferramenta te posicionar, te gerar um alerta e tomar ações em cima disso, você conseguir ter uma análise de todo o conteúdo que é recebido através desses portais de colaboração, então análise de links, análise de anexos, são recursos que já estão sendo bem utilizados por vários clientes e que vem sendo bastante, vem trabalhando de uma forma bem interessante. Por quê? Porque a ferramenta ela vai se refinando de acordo com o que você vai definindo diante dos alertas, ela se baseia em machine learning para ter esse controle em cima dos seus links e anexos que são recebidos, e ele faz isso de forma autônoma. Então, todo link que esse colaborador acessar, se tiver qualquer conteúdo de download, se tiver um conteúdo malicioso dentro desse link, a ferramenta ela consegue ou bloquear esse acesso, ou gerar um alerta, ou tomar ações de remediação diante desse contexto. E isso vale para o anexo também. Então, a ferramenta ela já trabalha num contexto de sandbox, onde ela usa um ambiente virtualizado da Microsoft para explorar aquele anexo e identificar se existe uma possível ameaça, um possível um processo que esteja escondido ali, um executável que esteja escondido dentro desse anexo para garantir que esse conteúdo não chegue até o colaborador final. E isso entra para a linha de documentos também. O Cloud Apps ele entra basicamente naquele contexto de caso que a gente mencionou, pessoal. Então, aqui são grupos de soluções, como eu falei, são linhas do Defender que consegue trabalhar dentro de cada pilar aí e que vai trazer um contexto bem interessante aí para dentro de qualquer ambiente. Pensando em uma outra linha que a Microsoft também oferece, pessoal, a gente focou aqui mais na linha do Microsoft 365 Defender, mas a Microsoft ela também tem a linha do Defender for Cloud, que faz parte da família Defender. Então,
que é aquela linha que a gente mencionou, olhando para IoT, containers, banco de dados, outras estruturas, pensando mais no lado da infraestrutura de fato. E é uma Virtual ferramenta machines. exatamente, que não se limita somente ao cenário Microsoft, mas ela alcança, pensando no portfólio de endpoints aqui, macOS, iOS, Android, Linux, pensando em outras nuvens, a ferramenta ela tem compatibilidade com a AWS, com GCP, com o próprio Azure. Então, aqui é uma maneira interessante da gente olhar para a parte de infraestrutura e para o elo colaborador com o 365 Defender. E, como um grande complemento aí de toda essa estrutura, a gente tem o Microsoft Sentinel, que é a estrutura de CIEM e SOAR da Microsoft, tá? Então, é uma forma da gente não só centralizar toda a base de informações geradas pela linha do Defender dentro de um único portal, dentro de uma única visibilidade. O Defender 365 por si só e o Defender for Cloud por si só já tem um portal centralizado, tá? Então, é uma console única, é uma visão única, mas se a gente precisa correlacionar todas essas informações tragas pelo Defender, toda a análise que é feita pela estrutura do Defender, com outros portfólios de segurança que talvez você tenha, um firewall de um outro fabricante, uma estrutura de um outro fabricante que você gostaria de conectar a essa infraestrutura e essa análise que o Defender oferece, a gente utilizar a estrutura do Microsoft Sentinel, que vai trazer essa centralização desses logs, não vai só centralizar, mas vai pegar toda aquela massa de informações e te trazer um refinamento, vai conseguir correlacionar essas informações para te trazer um alerta mais refinado, para que você possa definir um alerta e a própria ferramenta do Sentinel tomar uma ação de resposta em cima desse alerta. Então, tudo isso pode ser centralizado dentro de um único portal através do Microsoft Sentinel, trazendo o contexto de CIEM. Então, aqui, pessoal, a ideia que eu gostaria de trazer aqui com essa tela é: a gente já tem bastante solução que a gente já pode trabalhar hoje antes de pensar num contexto de um Security Copilot. Não adianta eu estar olhando para um Security Copilot se eu não tenho um MFA, se eu não tenho um olhar mais avançado para uma camada de dispositivo, se eu não tenho um olhar avançado para a minha camada de infraestrutura. E aqui, lógico, a gente está focando no ecossistema Microsoft, mas a gente sabe que a gente precisa atender esses requisitos a nível conceitual, a nível de solução, certo? Hoje a Microsoft ela tem uma grande vantagem, por quê? Quando a gente pensa numa complexidade que a gente tem de conectar diversas soluções de diversos fabricantes para conseguir trabalhar nessa proteção de ponta a ponta, a gente sabe que tem solução que tem interoperabilidade, mas tem solução que tem interoperabilidade, mas tem uma demora nessa troca de informações. Às vezes tem informação que não, uma solução que não se comunica com a outra, ou o conector não é bem trabalhado. A gente sabe que a gente tem diversas limitações de conexão, mas também eu tenho a dificuldade a nível de contrato. Poxa, eu tenho um contrato com um fabricante, com outro. Eu tenho diversas consoles para conseguir gerenciar uma informação específica. A gente sabe de todas as limitações que a gente tem quando a gente trabalha com diversos fabricantes. Lógico, Ou se tem os conectores eles enviam as informações e não é o jeito que a gente estava esperando que a gente recebesse do exatamente. outro lado, né? E quando a gente pensa no contexto Microsoft, né, Andrew, é um ponto que a gente sempre tenta levar para os nossos clientes, é que, Exatamente. como a gente falou e repetiu, são ferramentas que foram nativamente desenvolvidas para ter interoperabilidade. Então, o Microsoft Sentinel aqui vindo com a camada de CIEM, conectando outros fabricantes a essa linha da família Defender que consegue proteger de ponta a ponta, desde um ataque de phishing, desde da conscientização dos colaboradores, criando campanhas de phishing interna, criando campanhas de conscientização com conteúdos que a própria Microsoft disponibiliza, desde uma proteção a nível da informação, a nível da identidade, a nível de infraestrutura, ter tudo isso correlacionado dentro de uma infraestrutura única, e todas essas soluções já estão disponíveis no ecossistema Microsoft. Então, pessoal, você pode ver que 90% aqui da apresentação foi falando do que a gente já pode trabalhar hoje para a gente pensar numa estrutura mais avançada que vai chegar junto com o Security Copilot. Andrew, eu até falei um pouquinho rápido aqui por conta do tempo, não sei se gostaria de trazer algum insight aqui nessa tela. Não, perfeito. É justamente o que você disse, né? É diferente quando você tem vários fabricantes e uma coisa, eles vão fazer muito bem uma das coisas, mas quando você tem um fabricante que já está olhando para tudo isso e tudo se integra muito bem, já é um grande avanço, justamente pelo que você estava falando
também em relação a contratos e todas as outras Tempo de resposta, né? Que a gente sabe que é um grande burocracias. aliado aí. Bom, acho que vamos falar um pouquinho do Security Copilot. Justamente que você havia, como a gente veio falando na apresentação toda, ele vai vir justamente para ser um copiloto e não um piloto. Ele vai vir justamente para ajudar a gente a analisar todas essas frentes de segurança que uma empresa tem e ajudar a tomar decisões e identificar ameaças muito mais rápido do que se a gente tivesse que trilhar ferramenta por ferramenta ou tentar identificar trilha por trilha. Andrew, e aqui a gente pode entender, como você falou, é um copiloto, né? Ele vai vir como um complemento do que a gente tem dentro de uma estrutura. Então, ele vai ser uma solução pede que alguns requisitos, né, para que você Exatamente. consiga utilizar ele, justamente porque ele vai depender de outras trilhas de segurança também. Exatamente. E é uma maneira da gente transformar tarefas complexas em tarefas simples através da IA generativa que a gente tem aí dentro da família Copilot que vem se formando aí com as novas atualizações que a própria Microsoft vem nos posicionando. Então, isso vai nos trazer uma experiência integrada com tudo que a gente falou até o momento, pessoal. Então, trazendo um novo nível para como a gente aplica hoje toda a linha do Microsoft Defender, pensando nessa linha de XDR, que foi um dos pontos que a gente mencionou durante a nossa conversa, associado à camada de gerenciamento de dispositivos através do Intune, com o gerenciamento de identidade através do Microsoft Entra e com a conformidade de dados através do Microsoft Purview. Então, como que eu vou pegar esse grupo de soluções, esse grupo de informações que são geradas dentro dessas soluções para ter uma inteligência artificial trabalhando em todo esse contexto desse material bruto que essas informações geram dentro de um prompt, dentro de um único contexto, dentro de uma forma ainda mais integrada. E aí um ponto que o Andrew mencionou, que eu acho super válido aqui até falar novamente, Andrew, que é a questão do Copilot. Ele vem com o conceito de fato de ser um copiloto, como o próprio nome aqui já diz, né? Então, ele não vem para tomar um espaço de um analista dentro de uma organização, mas sim como uma ferramenta que, como eu falei, ele vai usar esse modelo de linguagem mais simplificado, né, a nível empresarial, para garantir que o nosso ambiente vai se beneficiar aí dessa camada de proteção como um todo, né? Então, esse é o principal objetivo do Security Copilot, de acordo com as informações que a Microsoft vem posicionando. E aí a gente tem até um exemplo aqui que tem dentro da página do Security Copilot disponibilizado pela Microsoft, que basicamente é uma consulta rápida que a gente consegue fazer aqui. Por exemplo, o administrador ele solicita aqui uma listagem dos dispositivos que estejam associados a um grupo de incidentes e ele quer essa listagem e verificar, por exemplo, se os dispositivos que fazem parte dessa listagem, se eles estão em conformidade com o meu ambiente. Aqui a gente pensa na linha do Defender e na linha do Intune. E, além disso, além dele pedir para resumir e formatar essas informações a nível de uma tabela, ele pede para a ferramenta posicionar quais ações que o administrador do ambiente precisa tomar para tomar, ou melhor, para tornar esses dispositivos ou para garantir que esses dispositivos atendam ao nível de conformidade e estejam ou atendam aos requisitos de vulnerabilidade, ali pensando no gerenciamento de vulnerabilidade que o Defender for Endpoint traz. Então é um tipo de consulta rápida que a gente tem ali na mão, a ferramenta ela já traz o resultado de uma forma rápida. Lógico, aqui é um exemplo, as infinidades, as opções serão infinitas quando a gente pensa nesse modelo de consulta aqui. Então, é uma consulta que talvez levaria tempo, ou talvez não entraria nesse mesmo modelo que a ferramenta traz, de uma forma integrada, onde eu tenho o nome dos dispositivos, eu tenho toda a consulta que talvez a gente faria numa linguagem ali através de uma query dentro do Defender, e eu já associo as recomendações que o próprio Intune me oferece para eu corrigir o nível de conformidade desse dispositivo. Então a gente consegue integrar essas informações dentro de uma única consulta que é feita instantaneamente. É muito interessante também, eu vi uma demo relacionada ao Security Copilot também, que além de ele analisar, ele informar o que você deveria fazer para corrigir, ele também já trazia um insight para você posicionar a sua diretoria com uma linguagem menos técnica e mais direta. Então, imagina você ter que escrever um relatório para a diretoria, só que eles não são técnicos e você precisa gerar esse conteúdo para eles, para que eles consigam compreender o que houve,
A própria IA já vai trazer isso para você de uma forma simples e rápida para você otimizar cada vez mais seu trabalho, ser cada vez mais produtivo, que a intenção da inteligência artificial é justamente isso, né? Não é remover empregos, não é substituir analistas, é fazer com que cada um seja cada vez mais produtivo e consiga ter ferramentas ainda melhores em suas mãos. Perfeito, Andrew, perfeito. E aqui a gente tem uma ferramenta poderosa, a gente já vê as capacidades que a inteligência artificial tem hoje no nosso dia a dia, o próprio 365 Copilot. Imagina isso associado ao entendimento do seu ambiente, a conceitos de Mitre-ataque, syscontrol, próprio niche, que o Andrew sempre menciona aqui, e é algo que faz total sentido. Imagina a ferramenta ter toda uma análise do ambiente pensando no nível de segurança, trazendo esses padrões e conceitos de mercado que a gente sabe que são extremamente eficazes, e te trazer insights do que você precisa fazer dentro do seu ambiente de uma forma personalizada. Pessoal, aqui eu entendo que quando essa ferramenta chegar em disponibilidade geral, ela vai vir como um complemento de toda a estrutura que a gente conversou. Então, se hoje você tem interesse em algum momento ter o uso dessa ferramenta no seu ambiente, é importante você olhar para os fundamentos, é importante você olhar ali para a linha do Defender para que você possa ter essa ferramenta com você aí trabalhando no dia a dia. E aí, basicamente é só tudo isso, pessoal. Acho que a gente até conseguiu entrar aqui no time que a gente gostaria. Qualquer dúvida em relação a qualquer outro produto Microsoft, seja a nível de Azure, seja a nível de Modern Work, aqui a gente colocou o contato de Modern Work, mas pode ficar à vontade para trazer outros questionamentos, outras dúvidas. A gente tem a equipe aqui que também consegue trabalhar em cima de um assessment personalizado dentro do ambiente de vocês. Então, poxa, eu quero ter uma avaliação personalizada para dentro do meu ambiente porque eu quero evoluir nessa trilha que vocês posicionaram hoje. Dentro de um bate-papo, a gente consegue trazer uma visibilidade, a equipe de assessment consegue trazer uma visão mais aprofundada ainda e personalizada para dentro do ambiente de vocês. E a gente está à total disposição aí, só entrar em contato através desse e-mail, modernwork@brasoftware.com.br, e ficamos à disposição. Muito obrigado pelo tempo de vocês, e é isso aí, Andrew. Obrigado, Nicolas. Obrigado a todos que participaram. Valeu.